Vamos construir agora, pessoal, os desenhos sugeridos aqui no final da aula 2. São desenhos simples, utilizando os comandos que nós vimos na aula. Vamos começar com esse aqui, mais simples. Nós temos um retângulo de 115 por 96, com 4 raios de 19 em cada um dos cantos. Vamos lá. Comando line. O orto está ligado, então a linha acompanha a orientação do eixo X. Digito a dimensão, 115, desço com 96, volto com 115, fecho o retângulo. Comando PAN, jogo o desenho no meio da tela. E agora, para arredondar os cantos, o comando é o fillet, com 2 L's, fillet. Quando eu entro no fillet, ele me dá aqui as informações acerca do atual estado do comando, tá? Atualmente, o raio está em 0. Ele está no modo trim. O que é que significa isso, professor? Esse modo trim. O que é que o trim está fazendo dentro do comando fillet? Ora, o trim ele corta pedaço de linha, pedaço de entidade. Então, se o comando fillet estiver com o modo trim ativo, ao arredondar o canto, as pontas das linhas que passam do raio vão ser cortadas. Vamos ver como é que funciona isso. Ora, o valor do raio está em 0. Então vamos configurar esse valor. Aqui embaixo eu tenho a opção rádios. Para acessar essa opção é só teclar a letra maiúscula, R. E ele me pede agora para especificar o raio do fillet, que é 19, no caso do nosso desenho. Confirmo a informação. E agora ele me pede para selecionar o primeiro objeto. Nós vimos no início que o fillet estava configurado para o modo trim. Isso significa que ele vai arredondar agora os cantos com o raio que nós configuramos e vai cortar a ponta das linhas que estão passando. Seleciona a primeira linha, como o comando pediu, e agora a segunda. Já faz o arredondamento. Para voltar para o último comando, é só apertar o Enter. Notem que ele continua com o valor que nós configuramos anteriormente. Agora é só selecionar a primeira, a segunda, Enter para voltar para o comando, seleciona a primeira e a segunda, repete o procedimento, seleciona a primeira e a segunda. Ok, arredondamos os cantos. Agora temos um círculo com um diâmetro de 45 no meio do retângulo. Cria uma referência. Não estou encontrando o ponto médio dessas linhas. Não tem problema. A gente vai lá no OSNAP, Object Snap, botão direito, opção Settings, habilita o Midpoint, habilita o Center, dá um OK. Agora sim, vamos construir a nossa linha a partir do ponto médio dessas duas. Isso aqui é uma referência para a construção daquele círculo de 45. Comando Circle, ponto médio dessa linha vertical, D de diâmetro, 45. Erase, apaga a referência, que não nos é mais útil. Agora temos um círculo com diâmetro, 4 círculos com diâmetro de 29 e 4 círculos com diâmetro de 19. Esses círculos eles estão no mesmo centro desse raio, tá? Então, se eu puxar aqui uma extensão com o valor do raio, que é 19, se eu puxar uma linha dessa tangente desse ponto para cá e 19 desse ponto para cá, eu vou encontrar o centro do raio, que vai ser o mesmo centro desses círculos. Volta lá. Entro no comando círculo. Quando eu passo o cursor do mouse aqui próximo do valor do raio, ele já encontra o círculo. Estão vendo aqui a marcação? Clico lá, indico que esse é o ponto central dos círculos que eu quero construir. Vou agora em D de diâmetro e o valor do diâmetro 19. Olha só como fica dinâmico agora. Enter para voltar para o último comando. Passo o cursor do mouse perto do arco, já encontro o centro. O valor já está configurado, olha só. Raio de 9,5 significa que é diâmetro de 19. Então é só confirmar. Enter para voltar para o comando. Mostro o centro, confirmo. Enter para voltar para o comando. Mostro o centro, confirmo. Da mesma forma, só que agora para o círculo de 29.
Enter para voltar para o comando. Ele me pede o ponto central, está aqui ele. E agora, se o diâmetro é 29, o raio é 14,5. Cuidado que no AutoCAD as casas decimais são separadas com ponto e não com vírgula. Tá? Então, 14,5. Confirma e está aqui ele. Enter para voltar para o último comando. Mostra o centro do círculo, confirma o valor. Enter para voltar para o último comando, confirma o centro e confirma o valor. Enter para voltar para o último comando, mostra o centro do círculo, Enter para confirmar o valor. Ok? Está aqui o nosso desenho. Agora é só dimensionar. Dimension, linear, pode ser desse ponto para esse, 115. Enter para voltar para o último comando, desse ponto para esse, 96. Dimension, diâmetro, clico no círculo, já me dá o valor. Enter, clico no círculo, me dá o valor. Enter, clico no círculo e tenho o valor. Ok? Fácil, fácil.